Boa noite. A princípio, o vídeo seria pelo Instagram. Eu não consegui entrar. Vamos ver aqui pelo essa live aqui pelo Facebook. Vamos ver se entra nosso amigo doutor Kleber Gerage. Vamos ver se ele está aqui. Vamos ver. Ok. Aguardando então, doutor Kleber Gerage. Já está aqui, mas eu não estou conseguindo dividir a tela. Adicionar. Vamos ver. A tela não está dividindo. Agora sim. Olá, Sabino. Olá. Então, é a primeira vez que eu consigo no Facebook, não conseguia antes. Vamos Entendo. ver. Ele já grava também, acredito, né? Verdade. Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem, doutor? Tudo, meu amigo e professor, também doutor. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas vamos deixar as formalidades. Perfeito, E eu estou aqui como aquele que busca o conhecimento, não é? perfeito. Aquele que tem dúvidas, que fica muitas vezes preocupado e vejo o amigo em algumas lives e eu quero fazer perguntas e não consigo, muitas vezes a pessoa me corta e fica aquela situação, né? Verdade. Isso já acontece sempre comigo, mas hoje aqui o colega não vai escapar. Perfeito, tá certo. Então, me conte sobre você. Você é advogado, jornalista, nasceu aqui em Atibaia. Verdade. Então vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Não, não. Ah, Vamos lá. Bom, sou filho de Atibaia, nasci em 1977, tenho hoje 4 filhos. Meu pai também é advogado, economista, professor. Sou neto do Major Dionísio Gerage, enfim. Sou advogado, sou jornalista e faço parte de diversas instituições do segmento civil, da sociedade civil, né? Como o Centro Nacional de Denúncia, a Associação dos Advogados do Brasil. Hoje milito também certo. como diretor-procurador no Centro de Defesa dos Militares do Brasil. E estou militando Entendi. sempre na milícia aqui, na miliciância da advocacia. Certo. Agora, o senhor me disse que é advogado, jornalista. Eu sou advogado, né? Então, há 30 anos aí, já Perfeito. há um tempinho. Mas eu lhe pergunto, não há uma contradição, né? A meu ver, um paradoxo aí, porque o advogado nós somos obrigados, por lei, a guardar sigilo, né? Sobre aquilo que nos é confidenciado, Claro. como o padre no seu confessionário. E o jornalista, ao contrário, ele tem que noticiar, a obrigação dele é noticiar. Verdade. Aí eu pergunto, isso não entra em choque? Quando é que o cliente chega para o senhor, para você lá, não, agora eu sou advogado, ou agora eu sou jornalista. Como que eu vou saber? Eu. Claro, claro. Bom, na verdade, dentro dessas duas profissões, eu tento ser sempre imparcial. Dentro da advocacia, eu não atendo ninguém que não seja restrito à minha profissão. Então, se há alguém, preciso falar fazer uma denúncia lá, jornalística, aí é uma outro canal, uma outra história.
Dentro do contexto processual, eu me mantenho restrito a essas questões do meu cliente, porque eu tenho que respeitar esse sigilo, até por uma questão ética e até criminal. E o doutor sabe muito bem disso, o colega, o amigo. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema com cliente relacionado ao jornalismo e à profissão de advocacia, ainda bem. Até hoje me mantive dentro da ética. Não tive nenhum conflito nesse interesse, nesse meio. O Guilherme está me avisando aqui que minha câmera está para baixo. Na sua, como você me enxerga aí? Eu só estou vendo realmente do nariz para baixo. Então tá errado. Está errado, sim. Nariz para baixo. Vamos ver aqui. É verdade. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora melhorou. Agora mais ainda, melhorou. Sim. Perfeito. É que eu achei que a visão não era minha daqui. Agora sim. Então agora está a visão inteira do meu rosto. Perfeitamente, correto. Aqui eu te vejo também. Obrigado. É meu filho, ó, Guilherme Sabino. Grande amigo, grande Guilherme, um abraço. Avisando, Sabino, que também estou compartilhando nas minhas páginas, na nossa transmissão, tá bom? Obrigado. Ótimo. E pela primeira vez eu consegui, não sei nem como eu consegui aqui no Facebook, tem mais pessoas, né? Muito mais. Não são todos que assistem no Instagram. Verdade. Né? E fica gravado. O Instagram não grava automaticamente. Verdade. Pelo menos eu não consegui. Então, eu lhe perguntava, então a questão do jornalista, eu não preciso ficar preocupado, não, eu lhe digo alguma coisa, eu vou publicar. Não, jamais. E, na verdade, viu, Sabino, eu nunca tive, graças a Deus até hoje, eu nunca tive nenhuma nota pública minha relacionada à minha atividade profissional na advocacia. Eu sempre soube me manter isento e distinto. Certo. A OAB nunca questionou isso também? Não. Eles gostam? Gostam. Na verdade, eu me preveni, né? Antes, eu consultei realmente. Foi boa pergunta, viu, Sabino? Antes de eu vincular, antes de eu exercer também o jornalismo de denúncia, eu me submeti ao Tribunal de Ética, né, a primeira Câmara do Tribunal de Ética da OAB seccional, justamente perguntando e consultando se havia algum conflito dessas atividades em relação à advocacia e realmente não houve nenhum problema nesse sentido. Eu agi eticamente. Ótimo, então está esclarecido. O seu pai, Domingos Gerage, né? Isso foi vereador na cidade. Foi. E advogado atualmente? 4 mandatos em Atibaia, sempre pelo mesmo grupo partidário da época, né? E já está há um bom tempo distante da política eletiva, mas milita e entrou limpo e saiu limpo. Ótimo. Ele pretende retornar ou não? Olha, é uma incógnita. Ele sempre gostou, né? Então eu acho que ele deve ser candidato novamente a vereador. Sempre foi muito bem votado e representa o nome da família no cenário local. Porque outro dia conversando com o Paulinho Chintani, sim, parece que foi vereador também na mesma época dele, ou não? Verdade. Seu pai. Foram na mesma legislatura. Isso, e o Paulinho parece que volta este ano, né? Pelo menos pré-candidato. Perfeito, bom candidato. A vereança, assim ele me disse. E aproveitando o ensejo, você é pré-candidato a prefeito de Atibaia pelo Isso, pelo PRTB. PRTB desses nomes de vulto que a gente conhecidos, vamos dizer assim, que nós temos na política nacional, quem você citaria? Levi Fidelis, o presidente nacional, e o atual vice-presidente da República, o general Mourão, é o nosso representante hoje na República. Tá muito bem. Agora eu observo, então, esses dois que você citou, nenhum o vice ele vai meio que na rabeira ali do presidente, é isso? Certo. E o Levi Fidelis já teve algum mandato? Não. Ele está liderando as pesquisas como pré-candidato a prefeito em São Paulo
Eu acho que o PRTB é um partido novo no cenário nacional, né? E acho que tem seus 25 anos. É um partido, pelo menos, no cenário da corrupção limpo, não está envolvido em nenhum caso de corrupção. E é um partido que realmente, eu posso dizer, ele representa um idealismo que eu compactuo, que é não fazer uso do dinheiro público por uma pré-campanha. Então é por isso que eu me alinhei ao PRTB. Certo, certo. E na Câmara Federal não tem ninguém, né? No Senado ou Nós temos deputados Câmara não tem nós temos deputados federais e estaduais, só não temos senador. senador, certo. E com o prefeito, vamos pensar positivo, né? O amigo vai conseguir se eleger, né? Vai ter a sua candidatura aprovada e se elege. Qual seria a sua bandeira principal? O que fazer em Atibaia, que ainda não foi feito? A nossa bandeira principal é justamente fazer com que as contas públicas sejam transparentes e que a gente possa ver aonde está sendo aplicado o dinheiro atual. Dentre elas é fazer realmente uma limpa nas benesses que hoje os agentes políticos fazem jus. Nós vamos tentar reduzir em 50% os subsídios, as remunerações dos agentes políticos. Dentre eles, nós vamos propor também a redução para os vereadores. Tá? A nossa questão principal também vai ser o combate à corrupção, buscar dentro da administração pública onde foi investido os recursos públicos e onde houver indício de irregularidades, acionar os mecanismos necessários do Ministério Público, da Justiça, para que a gente possa identificar o que de fato aconteceu e tentar inovar nesse sentido, porque nós estamos sentindo uma falta disso no atual governo. Certo. E o prefeito ele tem o poder, entre aspas, ele pode reduzir o salário dos vereadores? O prefeito ele pode propor, né, a redução só no executivo. Dos vereadores ele pode indicar que seja feita exatamente pelo presidente da Câmara. Então nós vamos propor, né? Essa é a minha. Com relação ao executivo, não. Nós vamos apresentar o projeto de lei já mostrando que agente político que não é concursado tem que parar de fazer uso de convênio médico, cestas básicas, esses benefícios que eu entendo que só deve permanecer aos agentes concursados. Certo. Então vai se indicar a Câmara para que reduza o salário, os vencimentos deles. Exatamente. Que vai ser bem difícil. Os subsídios nós vamos propor. Acho que propor é mostrar que nós temos uma ideologia diferente, uma proposta diferente do que nós entendemos que é hoje tudo igual. Então nós temos essa ideia de fazer com que os agentes públicos não façam da administração uma profissão única e um meio único de sobrevivência. Então o senhor vai, de imediato, assumiu, reduz o seu salário de prefeito, secretários e dos demais secretários da administração pública municipal. E aqueles do grande escalão que nós falamos, né, que recebem todas essas benesses, esses salários altíssimos, serão imediatamente questionados através de uma medida de reforma administrativa. Quem será o seu vice? O vice ele é um servidor público, hoje, de carreira, ele é um militante na cidade, ele é o presidente do PRTB Atibaia, é o Celso Mendes. Celso Mendes. Isso. Ele é funcionário público. Funcionário público, exatamente. Então é uma função muito importante no nosso projeto. Certo. Certo. Mas o salário dele você vai cortar também ou não? Será incluído como vice-prefeito, sim, claro. E detalhe, a função... Mas como... Oi, desculpe. Pois não. Hoje, nessa sua política, o salário dele não seria cortado. Se ele estiver, o senhor prefeito, ele, na condição dele, hoje, ele não seria afetado. Os funcionários. Não poderia, porque como ele é concursado, ele tem essa irredutibilidade do salário, né? Agora, como vice-prefeito, ele vai ter que escolher ou receber a remuneração com redução ou manter a sua
remuneração como servidor público. Aí é um direito também legal atribuído a ele. Certo. Ontem eu vi uma live do Celso Mendes, né? Sim. E ele fazia, parece que uma manifestação em frente ao SAI. Isso. Né? Essa, eu vou perguntar para ele, se eu tiver oportunidade, né, fazer até uma convite a ele posterior, né, para conversar com ele também. Pois não. Mas a manifestação seria por aumentos abusivos na conta de água. Você não acha que a conta de eletricidade é muito mais alta? Hoje está o inverso em Atibaia. Se você perguntar hoje, até nas redes sociais, você vai ver que a luz ela manteve e a água ela subiu assim assustadoramente perto do que realmente foi apresentado. Há um reajuste excessivo e que nós não conhecemos os métodos que estão sendo aplicados para isso. Eu acho que ele fez um manifesto legítimo como cidadão e questionando realmente esse aumento abusivo com relação à conta de água dele. Acho que há sim uma disparidade entre a luz e a água hoje em Atibaia. O meu caso específico, então, é peculiar, porque a conta de eletricidade é bem alta, né? E a de água bem reduzida. Não quer não sei o que acontece. não, e realmente tem essas exceções, né? Mas hoje na cidade, se perguntar para as pessoas da água, você vai se assustar, porque realmente isso inclusive está acontecendo depois que trocaram os cavaletes pelos novos, aí a situação se agravou. Entendi. Não tem uma metodologia correta para entender esse boom que está acontecendo. Entendi. O meu caso ainda não trocaram o cavalete. Tem isso também. Então se prepare. Espero que não tenha essa triste notícia. Claro. Rodoviária, hospital, né? O prefeito atual não conseguiu, né, construir. Hospital, ele disse que agora, em 30 dias, ele vai dar início às obras, em 30 dias, a um hospital. O que o senhor diz disso? Bom, eu sou favorável que a cidade está no desenvolvimento e acho que nós temos que ter realmente acompanhar o crescimento populacional. Eu acho que uma rodoviária no lugar descentralizado como é hoje é necessário, é realmente uma questão de interesse público, e o hospital municipal, além disso, é muito mais viável e é muito mais relevante. Porque numa cidade como a nossa, no polo regional que nós temos, não ter um hospital próprio, independente, realmente é muito sério e é muito penoso para a população hoje. Se ele vai conseguir... O hospital ali na... ele diz que não tem nada, que não tem nenhuma ação judicial que vai enterrar, não tem, por enquanto, em 30 dias ele inicia ali no Albinópolis. Na verdade, tem um procedimento no Ministério Público, eu sou um dos autores desse procedimento, porque a forma com que foi se aprovado o projeto de lei na Câmara é que nós estamos questionando alguns vícios de ilegalidade nessa tramitação que vai gerar problema lá na frente, como aconteceu no caso da rodoviária e do estádio municipal, lá na área ambiental, que nós questionamos também, que virou uma ação civil pública, inclusive. Não quer dizer que ele não vá começar... Então já tem o questionamento. Tem. Então já tem o questionamento para não se iniciar a obra do hospital. Para não se iniciar na forma que foi proposta, diante de alguns vícios que nós questionamos na tramitação do projeto de lei na Câmara, tanto que essa representação também não foi minha, né? Há o encabaciamento também por parte do vereador Daniel Martini, que colocou isso na tribuna, e há uma série de mecanismos não esclarecidos nesse projeto de lei. Então nós entendemos que isso vai a qualquer momento haver sim um esbarramento na justiça. Então não se inicia tão logo esse hospital. Acredito que não. Ele já era para ter iniciado e acho que ele está segurando justamente por essa questão. É fácil em rápidas palavras, dizer o que está ali na sua visão, na visão do vereador Martini e de outros,
o que falta ali para se aprovar, o que acontece, o que não tem, o que tem, que não deve ter, o que acontece. Na verdade, não se colocou isso em diálogo com a sociedade através dos mecanismos de audiências públicas que deveriam acompanhar o projeto de lei, e também não houve os pareceres internos das comissões da Câmara como deveriam ter sido colocados, ou seja, o projeto de lei foi colocado para ser discutido na calada da noite, numa sessão extraordinária no período de recesso, sem os pareceres. Então é aí que nós estamos questionando o vício na forma que foi apresentado. Tá, na legalidade, a lei exige essas audiências públicas. Exato. E outras coisas. Além disso, todo aquele estudo técnico dos impactos ambientais e regionais ali da região que não foram apresentados. Porque é difícil a população ser ouvida e discordar, né, da criação de um hospital. Perfeitamente, eu não sou contra. Pelo contrário, é a forma que eu estou questionando. Certo. Até porque não sou contra... Foi a mesma... Desculpe, pois não. Desculpe. Então, foi a mesma situação da rodoviária, que seria ali nas proximidades do Hospital Alberto Seib, que foi barrada pelo senhor, pela sua equipe ou não? Foi, exatamente. Foram 5 projetos de leis que foram colocados para ser discutido em 2018, na calada da noite na Câmara, numa sessão extraordinária que não foi previamente noticiada. Desses 5 projetos de leis, inclusive um recentemente, o Ministério Público acabou de entrar com uma ação civil pública, de ação direta de inconstitucionalidade, que depois até vou levantar de que assunto que é. Ah, sim, é sobre a construção daqueles prédios ali próximo ao Hospital Novo, o AMA, que também foi incluído esse projeto de lei para permitir a construção, para elevar aquele prédio naquele local. Esse projeto de lei é um dos que já foi encabeçado com uma ação civil pública direta de inconstitucionalidade. Então, o mesmo caminho deverá acontecer na questão do hospital. E isso aconteceu... Certo. Sim, e isso aconteceu lá no estádio e também na questão da rodoviária, que houve, então, a ação civil pública do Ministério Público. Mas o que impede, né, o Executivo, então, de trilhar esse caminho e cumprir as formalidades? O que a seu ver, aí fica a desejar? É uma boa pergunta. Ele apresentou um projeto de lei em 2018 dizendo que era em caráter de urgência para realizar a obra com urgência, e até agora não houve essa urgência demonstrada. Cadê a urgência? Cadê o hospital sendo iniciado? Por que não apresentou o projeto de lei dentro do trâmite normal? Então, realmente o Executivo tem que demonstrar isso para nós. O porquê? Eu também questionei isso, estou sem resposta. Ou tenha coisas estranhas, ocultas aí acontecendo que nós não conseguimos colocar aí a clareza, né? Bom, que coisas, por exemplo? Por exemplo, o nome da empresa que seria contratada para negociar as obras da construção, ou aquela que ia realizar a permuta, que já estava previamente noticiada antes do projeto entrar. Então, são essas coisas que nós apresentamos no momento e que até agora não foi esclarecido. Acredito eu que no Ministério Público terá esse esclarecimento. Sim. O senhor vindo a ser eleito, então o seu plano de governo inclui hospital e rodoviária? Inclui não só isso, que nós entendemos que hoje a Santa Casa tem um orçamento de 45 milhões de reais ano, fora os subsídios que acabam, as suplementações que chegam às vezes a 60, 50 milhões gastos num hospital que não é nosso, numa estrutura tão precária como essa. Então, é necessário o hospital a um custo muito menor e realmente a manutenção seria menor também. E tem mais, acabaria com essa colocação de indicados políticos, apadrinhados políticos, para serem contratados no hospital sem concurso público. Essa é uma das nossas, uma das nossas bandeiras, é acabar também com essa terceirização de empregos que nós entendemos ser tudo apadrinhado de vereadores, de amigos de políticos, que não é correta. E o senhor está lá no cumprir, tudo em suposição, né? Claro. Estamos supondo que o senhor está lá cumprindo o mandato, entra com o
projeto para construir o hospital, rodoviária e tudo mais. E aí entra um cidadão lá, da Centro de Denúncia, Também. contra o senhor. Está lá, né? Que aí o senhor passa a ser vidraça, não é isso? Claro, claro, claro. E aí? Como é que fica? O senhor não consegue construir? Boa. Mas, na verdade, é assim, se você seguir todas as regras que a lei determina, porque o administrador público tem que seguir o que a lei manda, nem mais nem menos. Eu acho que o limite para se fazer as coisas certas é a lei. Se você seguir todo o trâmite, Certo. seguir toda a questão legal, e você não fugir disso e da transparência de tudo isso, eu acho que vai haver dificuldades para se achar, como diz, o vidro para a pedrada. Então, eu acho que será que se houver questionamento de alguma ilegalidade, algum apontamento, primeiro que eu verei como um alerta para se corrigir e não para se enfrentar de forma, ele está batendo. Nós vamos entender o motivo que às vezes nós não enxergamos. Eu vejo como bem-vindo. Tá. Ótimo. Agora eu te pergunto, se eu sou prefeito, tá? Eu sou prefeito. Eu não tem a figura do nobre colega aqui, Claro. né? Nem do não tem o centro de denúncia, é esse o nome, né? Centro de denúncia. Centro de denúncia. Não existe. Eu fui construir o hospital, construir a rodoviária, construir campo de futebol, né? Aí depois disso, vem um centro de denúncia e faz a denúncia. Mas já estão construídos. O que acontece? Bom, se foi construído de maneira ilegal, o gestor, o administrador vai responder por ato de improbidade ou mesmo por ato ilícito penal e vai ter que resolver isso financeiramente com o próprio bolso. Não tenha dúvida que a responsabilidade virão. Porém, nós vamos criar um mecanismo de prevenção antes de qualquer construção. Nós vamos consultar a sociedade, o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que ele dê os apontamentos sobre as questões que podem ou não serem questionadas no curso de uma obra tão grandiosa como essa, no caso do hospital. Então, eu acho que se você abrir as portas da transparência para a administração, ouvir a sociedade, esgotar os meios e seguir a lei e consultar os representantes técnicos, eu acho que vai ser difícil isso acontecer. Poderá, mas... O senhor não acha que é muito demorado? Vai ser muito moroso? Para 4 anos. 4 anos passam rápido, né? É moroso quando não se tenta fazer dentro da lei. É o que está acontecendo agora. E é custoso. Por quê? Cadê o hospital? Cadê a obra? Nem começou. Fez com que um projeto de lei fosse colocado numa pauta da noite para o dia, em janeiro de 2018, exigindo caráter de urgência. E cadê a urgência da obra? Então, acho que o custoso é fazer a política no momento errado. Eu acho que quando você está na gestão, é não fazer mais política, é fazer com que as coisas sigam dentro da lei. Eu acho que esse é o caminho. Certo. Tá bom, nesse assunto. Agora eu vou te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho à questão do Covid na cidade. Sim. O que está achando desse enfrentamento, desse isolamento, entre aspas, né, ou com flexibilização, né? O senhor participou daquela, eu chamo, né? Eu tenho direito de expressão, Sim. eu chamo carreata da morte, o senhor participou? Não, eu me isolei, respeitei as recomendações médicas, até porque eu tenho crianças pequenas em casa, os meus pais idosos, e eu acho que as recomendações médicas a gente tem que respeitar. Essa questão realmente da Covid é uma questão muito séria. É assim, é 2 pesos e 2 medidas. O comércio tem que ser fechado para não ter aglomeração dentro. Fora, vai nas ruas, nós temos aglomeração. Basta ver o que o governo fez com o auxílio emergencial, não desmerecendo o que não é necessário, mas não permitiu o isolamento e as pessoas estavam aglomeradas nos bancos até hoje, correndo os riscos em troca de um valor absolutamente irrisório pela necessidade da população. Então, são questões que não se dá para entender.
fecha-se o comércio, pune o pequeno comerciante em prol da vida e da saúde, ok. Mas nas ruas você não vê o rigor da fiscalização nesse sentido. Isso em todos os estados. Atibaia também. Tá. E o senhor é a favor ou contra o que está aí, esse isolamento ou esta flexibilização? Eu sou a favor do isolamento com responsabilidade e com flexibilização também com o distanciamento social. Acho que tem segmentos que devem ser abertos e permanecer abertos desde que siga todas as questões técnicas de saúde e sanitária. Acho que é importante. Então, da forma que está em Atibaia, está bom. Da forma que está, estaria bom se estivesse sendo fiscalizado como deveria, mas Atibaia está seguindo as recomendações da técnicas internacionais de saúde. Eu acho que Atibaia está seguindo corretamente. Atibaia está caminhando. Nesse ponto, o governo está de parabéns. Eu acho que a gente tem que elogiar, sim. Eu acho que a população ainda não entendeu a gravidade da questão. Tanto que, infelizmente, mas se o senhor perceber, de uma semana para cá, Atibaia agora já estourou, né? Nós estamos naquele alto pico, né? Infelizmente, acho que o governo vai ter que tomar medidas mais sérias a partir dos próximos dias, porque a situação vai se agravar. Eu não verifiquei os casos hoje, mas ontem eu apontei 19 notificações, quer dizer, foram 19 pessoas que foram para consulta com sintomas de Covid. E o médico teve que fazer lá a aplicação compulsória. Quer dizer, e foi um recorde desde que eu acompanho. Exatamente. Não tem sombra de dúvida que está havendo uma ascensão muito rápida aí. Né? E isso acaba prejudicando muita gente que está fazendo isolamento. Exato. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo. Eu também. E acaba porque vai fazer uma compra no mercado, né? Não eu, mas minha esposa, o filho, ou filha, e volta, Deus queira que não. É verdade. Aí ontem se comemorou o dia dos enfermeiros, mas aí como se comemora o dia dos enfermeiros, se dá parabéns ao enfermeiro, né? Parabéns ao enfermeiro, e por outro lado entope ele de paciente com suspeita de Covid. É um presente de grego, não é não? Na verdade, nós não temos hoje condições de comemorar. Realmente é um presente grego e a sua colocação é perfeita. É difícil. Difícil, realmente. É triste. E é um momento único, né? Eu fiz a minha colinha aqui. Claro. Hoje, dia da abolição, né? 13 de maio, comemora-se aí a libertação dos escravos. Libertação, para mim, entre aspas, também. Também. O senhor, hoje no governo, pelo que eu sei, no alto escalão, não existe nenhum negro. O senhor pretende colocar algum negro lá ou não existe negro em Atibaia que seja, né, capaz de estar ao seu lado? Na verdade, eu falo que a população negra, nós, da sociedade que se diz diferente, né, que nós vivemos num país hipócrita demais, nós devemos muito à população negra e aqui terei um compromisso aberto de que, primeiro, nós vamos criar o primeiro Conselho de Defesa da População Negra do município para discutir políticas públicas voltadas a essa população, com o intuito de também criar um mecanismo para que a gente possa buscar no governo central, na União, uma forma de mostrar que essa população, lá atrás, nós devemos desculpas publicamente ao que foi feito. O nosso país foi o último a abolir a escravidão. Então, nós temos muito a pedir desculpa a essa sociedade. E no nosso governo, pode ter certeza que lá não vai ter distinção de cor, todos serão iguais. E mais, estará aberto sim para as pessoas compor o nosso governo, porque para mim, eu nunca fiz distinção. Graças a Deus fui criado de uma forma que para mim as pessoas são vistas pelo coração e não pela cor. Tá. Hoje nós temos aqui em novembro, né, um ponto facultativo. Ele não virou feriado, porque houve uma interferência do comércio que não queria, sim, e etc. Podemos contar com um questionamento novamente para transformar o dia em um dia de reflexão, né? Por que estão sendo fechados os comércios, para que a pessoa pense
no negro, no povo negro. E o Dia da Consciência Negra em Atibaia, não sei se o Sabino tem conhecimento, eu sou o autor da representação que pediu para que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei em Atibaia, por vício de iniciativa, porque não poderia ter sido apresentado o projeto pela Câmara Municipal e sim pelo Executivo, tá? O Tribunal de Justiça julgou inconstitucional a lei por ter sido apresentada de forma errada também, o que é uma pena, porque isso mostra que nós temos uma Câmara Municipal que, na maioria das vezes, não discutem as questões de importância, como seria o Dia da Consciência e como é, mas não da forma ilegal que foi proposta. Então, o nosso intuito é não só efetivar um projeto de lei realmente para criar o Dia da Consciência Negra em Atibaia sem vício de irregularidades e para que em Atibaia esse dia seja realmente um momento de reflexão de que a sociedade deve muito à sociedade negra. Terá sim o meu compromisso. Terá esse seu compromisso. Terá. Até porque a lei hoje, a lei hoje em vigor não está mais em vigor, para você ter uma ideia, a lei, como eu disse, foi julgada inconstitucional. A lei que dá o ponto facultativo. Aqui em Atibaia, ela já não está mais em vigor, desde o começo do ano. Porque foi feita de maneira errada. É mole? Mas o senhor também não acha que o apego ao formalismo às vezes atrapalha um pouco? Não é que atrapalha, é que nós estamos acostumados a não seguir o formalismo. Por isso que as coisas no Brasil dão sempre errada. Porque se você seguir a lei, é para ser correto, é para ser certo. Me perguntaram, Kleber, qual seria o seu plano de governo? Em primeiro ponto, a Constituição Federal. Seguir o que está no texto. Aí você segue o que está na lei. Mas nós temos acostumado a fazer jogadas políticas. Eu quero ser o autor do projeto de lei como vereador, que eu quero aparecer, é isso que acontece. O excesso de formalismo, na verdade, não ocorreu nesse caso. Houve o que? A omissão de formalismo. O excesso é fiscalizar. Às vezes, turismo, o que o senhor pretende? Às vezes eu acabo me tornando chato por eu exercer a cidadania, que é justamente questionar essas questões, que não é porque eu sou contra o Dia da Consciência Negra, porque eu pedi para que a lei fosse tornada ilegal. Eu quis mostrar que está errado e nós temos que corrigi-la. É isso que tem que ser feito, dentro da legalidade. Mas vamos lá, sobre o turismo. Certo. Isso, o que o senhor entende hoje, o que daria para fazer para melhorar o turismo, o que deixou de ser feito? Atibaia, falar em turismo hoje é um pecado, né? Nós temos uma cidade com vários pontos turísticos hoje abandonados, esquecidos, e nós não temos política pública de gestor de política de difusão do turismo. Nós temos hoje uma Secretaria de Turismo que nos últimos 8 anos teve mais de 10 secretários, todos eles indicados políticos. Desses, apenas 3 foram técnicos realmente em gestão de turismo, mas não eram de Atibaia, não conheciam a fundo o que é o global aqui em Atibaia do turismo. Então, nós temos que fazer o quê? Implementar um sistema municipal realmente de difusão do turismo e abrir acesso a esses locais com responsabilidade e proteção ambiental também. Eu acho que o que falta, primeiro, gestor técnico. A Secretaria de Turismo tem que acabar de ser, chega de políticos naquele comando. Técnicos, gestores, e Atibaia nós temos espaço para isso. Depois disso é abrir os canais, os caminhos para que a gente possa realmente desenvolver política de turismo. Certo. E eu acho interessante, porque eu sou formado em turismo também, aqui pela ETEC. Perfeito. Eu tenho, inclusive, uma credencial do Ministério do Turismo que me dá a condição de ser um guia, de andar e mostrar a cidade para os turistas que vêm. Até cheguei a pegar alguns turistas de fora, né, do país e mostrar Atibaia. Só que eu percebi que os próprios moradores, os próprios empresários do turismo de Atibaia pouco se importam para um guia que é aquele que vai levar o turista
para o estabelecimento deles, né? Seja no âmbito rural, aqui no centro histórico. Eu conheço aí uns 5, 6 guias de turismo, ninguém nunca foi procurado, né, para fazer uma intervenção, um comentário do que poderia ser feito. E é um curso dificílimo esse Na verdade, fornecido lá. é uma excelente profissão, é uma linda profissão também. E o que tem? É o que eu falo, falta o quê? O governo chegar na sociedade, para que a sociedade possa chegar conhecer os mecanismos da cidade. E é isso que, infelizmente, nós não temos a política de gestão. Nós temos hoje uma secretaria que ela é ocupada por pessoas que só veem o interesse pessoal e não chegam a criar esses mecanismos necessários para desenvolver o turismo. Basta ver na instância que nós tínhamos um centro turístico em Atibaia, que lá naquela época foi superfaturado, inclusive, a obra, e ficou mais fechado do que aberto. Nos finais de semana estava fechado. Então, quer dizer... Aonde? Oi? Onde é? Era lá na estância onde é hoje ali no ponto, na rotatória próximo ao McDonald's. Onde é a farmácia hoje, era ali. Que foi construído e demolido. Isso. Né? Não se tem planejamento com o dinheiro público. Se pensa agora, não se pensa no amanhã. Então, nós não temos desenvolvimento para nada. Basta ver, nós 5 guias que o senhor disse que conhece, nós podíamos ter um conselho municipal para gerir esse trabalho, gerar emprego e aos finais de semana e de maneira com que nós pudéssemos fazer chegar o turismo nas pessoas e não as pessoas chegarem nele. É isso que nós não temos hoje. Porque fica difícil, você não... guia de muitos locais, eu não conheço, porque eu não né? As pessoas, eu não fui nem convidado para conhecer tal lugar. E como que eu vou trazer? Eu não trago, eu levo para fora. Eu levo para fora. Sabino, nós temos uma proposta, nós temos a nossa proposta para 2021 extinguir a Secretaria de Turismo da cidade e criar Agência Municipal de Turismo. Porque nós vamos criar mecanismo de desenvolvimento do turismo técnico e não político. E detalhe, os integrantes só serão concursados. Até mesmo o superintendente da instituição terá que ser eleita por um conselho da própria classe dos profissionais de turismo. Essa é uma das nossas ideias de proposta. Seria interessante. Porque despolitizar o turismo, eu acho que é o interessante. Para encerrar, doutor, vamos falar sobre os ônibus. Né? Vamos. Parece aí que está na iminência novamente uma outra greve, mas o que aconteceu? O prefeito não esteve lá na Câmara Municipal e disse que, olha, agora nós cuidamos da parte operacional e a empresa cuida dos pagamentos, isso, a administração. O que aconteceu? Que eu saberia dizer? O que está acontecendo é que não estão cumprindo o que ficou combinado. A coisa é mais séria. Eu acho que o Ministério Público entrou na investigação dessa questão. Eu entendo que houve uma fraude, tá, nessa questão da interdição, da intervenção e da calamidade pública. Isso está demonstrado que praticamente existia um combinado entre o governo e a empresa para que o governo assumisse a gestão da empresa financeira também, e no momento oportuno a Câmara ia aprovar o projeto de lei que não foi aprovado para dar o subsídio extraordinário do dinheiro para custear todas essas dívidas da empresa, e de repente o município, não tendo aprovação da Câmara, o que ele fez? Se fez obrigado a declarar estado de calamidade pública e retroagiu o dinheiro para a empresa na época em que houve a intervenção, o que para mim é um crime. Isso já está sendo apurado também no setor de crimes de prefeito do Ministério Público em São Paulo. Sim, é uma questão gravíssima, e foi isso que eu propus ontem na Câmara, para que a Câmara pudesse aprovar um pedido de investigação, não é cassação, para se investigar esses
esquemas que nós supostamente apontamos como irregulares, e a Câmara ontem rejeitou por 11-0. Então, nós não conseguimos entender isso. Eu acho que a declaração de calamidade pública foi um erro gravíssimo, mas ele justifica o envio de subsídio público nosso para custear um transporte que é particular, que é privado. Então, é custeado pela sociedade. Então, está havendo um desequilíbrio de recursos. Tá, mas o que exatamente, deixando mais claro, vão parar? Por quê? Não receberam, porque não então, estão, agora... Porque não está. A questão é, não estão recebendo as suas indenizações trabalhistas, segundo eles, que não foi cumprida, e isso está na evidência de ter a paralisação novamente, como aconteceu. Quando a prefeitura assumiu, não pagou e houve aquela paralisação que se resolveu há poucos dias. Agora, há a entender que o recurso acabou de novo. Por quê? Os 730 e poucos mil já foram feitos para pagar aquele mês que estava em atraso. Deste mês, manteve em atraso. Cadê o recurso para isso? Não tem. Mas agora a cobrança será em cima da empresa ou da prefeitura novamente? Então, a prefeitura ela tirou a gestão financeira e devolveu para eles, mas colocou dinheiro nosso para a empresa gerir. Não dá para entender. Então, a cobrança vai vir para os dois lados, né? E, no meu entendimento, a situação é gravíssima. Não há a autorização legislativa para subsidiar o dinheiro e você declara calamidade pública depois que você interveio, depois que você teve a intervenção na empresa, não bate, não dá para entender. Houve aí má gestão mesmo. Houve má gestão, houve realmente os envolvidos ali não tinham conhecimento técnico da questão jurídica que envolvia tudo isso. Eu ouvi dizer que essa empresa é de uma família de políticos, é isso? Concorda ou não? Na verdade, essa família pertence ao Marcos Chedid, ou pertencia até então, que esteve aqui, né? E ele acho que, parente do atual deputado estadual Edmir Chedid, mas eu acredito que não há vínculo deles de amizade hoje, enfim, mas pertence a uma família que domina esse transporte em toda a região, esse tipo de transporte. Fala-se muito no retorno, na volta da aviação Atibaia. O senhor concorda? Ele pode ou não pode? Porque ficou uma coisa nebulosa. O prefeito disse que ele não pode. A aviação Atibaia não pode voltar. Até não foi nem convocada, né, na última licitação. Só restou essa empresa solta. Juridicamente, o senhor tem essa ciência do que aconteceu com a aviação Atibaia? Houve uma ação civil pública do Ministério Público que questionou, então, os contratos que existiam entre o governo municipal e a empresa Aviação Atibaia de muitos anos atrás, de décadas, que vinha sendo renovado, né, emergencialmente, sem licitação. Parece que foi esse o contexto em que o Ministério Público entrou com a ação civil pública, e aí teria a ação sido jogada em primeira instância procedente, em segunda instância também, na questão dos atos de improbidade administrativa que envolvia o então prefeito da época, o Beto Triclo, e então a empresa, a Aviação Atibaia, e houve alguns recursos protelatórios para as superiores instâncias, mas até pelo que eu sei, no atual momento, essa ação está em fase de execução e até então, aquela última licitação, a empresa foi retirada do processo licitatório pelo atual governo, porque houve um entendimento de que a empresa não estaria habilitada legalmente e juridicamente para participar. Tá? Estaria, entre aspas, impossibilitada. E houve recursos da empresa, isso foi tornado público, o que o prefeito colocou nesse ponto, no meu ver, procede, mas eu não falo pela empresa, eu apenas falo como advogado nessa parte, pelo que eu pude acompanhar. A realidade da empresa hoje, infelizmente, é essa. Eu acho que ela não está habilitada juridicamente para participar. Não pode. Não pode. Ou seja, não poderia. A aviação Atibaia não pode. Não pode. Não, hoje ela não pode. Não pode. Né? Não pode. Não. Hoje, se fosse hoje a licitação, não teria condições isso. ainda. Pela lei de licitação, ela estaria impedida de contratar com o poder público. Exatamente isso. E não só em Atibaia, acho que no Brasil, não é?
que a lei de licitação Isso, seria no Brasil inteiro. Então, Brasil e inteiro. isso é um questionamento que nós estamos também fazendo ao Ministério Público do porquê que ela está sendo contratada para fazer o intermunicipal e interestadual, sendo que há esse impedimento, segundo consta dessa ação civil pública. É uma questão interessante de discutir. Lá, se não me engano, pelo que eu andei lendo, há um outro tipo de contrato, né? Um contrato seria emergencial. Que também está irregular. Está irregular há muitos anos e há, inclusive, discussões na justiça, e isso ainda vai dar problema jurídico para muita gente. Até não só para a aviação Atibaia, para outras empresas. Bom, Dr. Kleber Gerach, suas considerações finais, né? Gostei muito da conversa, me elucidou muita coisa que eu não tinha consciência ou ciência, né? Aqui de Atibaia, mas eu deixo o senhor com a palavra. Quero agradecer o teu convite, aceitei de imediato, eu não pude nenhum debate, dizer que teu convite também foi transparente, porque não houve nenhuma prévia do que poderia ser dito ou não, foi muito transparente, eu quero dizer isso para todos que acompanham o meu canal, isso é muito bom, porque isso demonstra que são poucos que fazem dessa forma, né? Porque a maioria costuma combinar o que pode e o que não pode, aqui tem que ser no transparente, isso é muito bom. É o toma lá da cá, né, Sabino? Pois não. Isso, exatamente. E devo dizer, até eu fiz uma brincadeira na minha página, que só os corajosos aceitam, porque tem uns que... Fogem. Exatamente. Diz que, então, mas vai ser qual tema? O que é isso? Eu não vou declinar nomes aqui, mas alguns se retiraram, né? Então, eu não falo, não converso nada antes, né? Nós não conversamos. Verdade. E pergunto, as questões vêm da minha mente. Isso é muito bom. Né? Então, não tem alguém que falou, pergunta isso, pergunta aquilo. Eu peço desculpas a quem entrou aqui fazendo colocações, mas o objetivo meu é tirar minhas dúvidas. E é o diálogo. E acredito que dúvida de muita gente. O que eu gostei do teu convite e da forma com que nós dialogamos aqui hoje foi a transparência. Porque quem não deve, não teme. Eu falo, eu sou ficha limpa, sou tranquilo, sou transparente. Então, assim, eu não tinha por que fugir de nenhuma pergunta e eu jamais iria também aqui num diálogo, nessa conversa, um bate-papo de amigo, ser discordial ou ser deselegante. Mesmo que a pergunta seja polêmica, ela tem que ser respondida com devido respeito até ao próximo, porque nós temos que respeitar a todos. A única coisa que o Sabino colocou para mim, eu vou falar aqui do bastidor, é que quando ele fizesse assim com a caneta, era para ser mais rápido. E isso é verdade. Porque existe, senão fica um falando em cima da fala do outro. É verdade. Eu falei, a caneta... Verdade. Foi muito bom o bate-papo. Acho que eu vi que o pessoal também está acompanhando na minha página. Então, assim, parabéns, Sabino. Você está exercendo assim um papel muito importante para a sociedade de Atibaia, para que as pessoas possam chegar até nós e nós até elas. Isso. Porque hoje nós só temos uma arma, Sabino, é as redes sociais. É a arma que realmente deu voz à população. E tem gente aí querendo me calar, viu? Sabe que eu recebo ameaças, assim, entre aspas, que eu nem ligo. Mas não que vou te processar, fala isso, fala aquilo, eu falo o que eu quiser. E se não estiver bom, procure a justiça. Exatamente. Eu tenho a minha eu tenho o Supremo já, o Celso de Mello, né? Disse que nós temos a liberdade de direito à manifestação. O que é muito triste o que é muito triste são esse tipo de pessoas que se acovardam em participar de um debate como esse e ainda assim acham que estão ainda na ditadura, que podem tentar nos calar. Parabéns, Sabino. Só posso dizer que você está de parabéns por esse canal, por essa forma de dialogar e mostrar para a população que nós temos voz. Nós estamos em 2020 e ainda querem calar as pessoas. Que vergonha. É muito triste de ver isso. Então, eu agradeço muitíssimo aí, ó, colegas. Desejo sucesso aí na empreitada campanha que deve vir, que são os corajosos aí da política. Eu não me sujeito a
é Tem muita que ter coisa, coragem. é muito xingamento, muito envolvimento de família. É. Precisa gostar muito e ter sangue frio. Mas, Sabino, Coisa você que é sabe, difícil. eu nunca fui político, né? Nunca fui candidato, né? E o que me entristece é justamente isso. As pessoas, às vezes, de bem, que poderiam participar dos processos, acabam não participando como eu, que para mim também seria até um prejuízo financeiro largar minha profissão. Porque hoje você entra num debate para ser pré-candidato, você já é taxado por muitos como mais um ladrão. E não é assim. É, Nós não somos todos iguais. Né? Parabéns, tem que Sabino. ter uma. Parabéns. E a minha pergunta agora, Para... você achou que eu não ia aceitar o convite? Não, sinceramente, eu achei que iria aceitar, porque Ah, que não bom. tem. Né? Se está se propondo a ocupar um cargo de chefia do executivo, né? E Perfeito. vai se negar a responder questões banais, que são as minhas dúvidas. Verdade, Né? verdade. Então, com certeza não iria negar. Parece, olha lá, acho que é sua mãe, grande, meu filho, parabéns. Ela já tinha É, dado parabéns, eu achei que ó, agora não. bastantes Aí, amigos aqui, eu estou vendo bastantes amigos aqui falando com a gente, minha mãe Eliette, agora eu vi a Laiane Souza, Gerson Clisbério, é, Richard, parabéns a todos. Está com um canal bonito, tem o meu respeito, tem minha admiração e pode ter certeza que quantas vezes me chamar, estarei aqui disposto a sempre a esse diálogo gostoso, aberto e verdadeiro. lutaremos. E eu consegui aqui dois fatos inéditos aqui, que Sim, o doutor Kleber Geraldo, eu anotei aqui, ó, pois não. concordou com o prefeito Saulo em duas questões: Sim, isolamento e sobre a aviação Atibaia, que não pode, sim. né, participar. Não, e o hospital também Então, eu concordo que a iniciativa é inteligente dele. Só não concordo com os meios para o fim. Só isso. é a explicou. Mas, muito bem, parabéns, agradeço. Obrigado. Aí, vamos para uma próxima. Aí. Um Outro, um abraço. abraço.